agradecer a participação do deputado estadual Marcelo Freixo e nós vamos agora abrir para inscrições, mas antes de mais nada, falar do Romulo que já se inscreveu antes de começar o debate, né? Então, ele tem uma questão para trazer para o plenário e eu queria auxílio das pessoas para ajudarem a recolher as inscrições, quem estiver interessado, com a Marina ali. Não, a Marina vai recolher? Tá. Pede para escrever, fazer uma lista para ajudar a gente aqui da mesa a abrir a intervenção, a participação para todo mundo. Marina está lá atrás, né? Levanta a mão, aí fala com ela. Boa noite, meu nome é Romulo, sou estudante da Sociologia aqui da UF e quis trazer um informe para vocês sobre a situação que a gente está passando no nosso diretório acadêmico em relação à universidade. O nosso curso, a nossa graduação é uma graduação nova, criado depois da adesão da UF ao Reúne, no ano de 2011, a criação do curso, e nós não tínhamos uma sala para o nosso diretório acadêmico. Isso é um direito de todo o curso e nos foi negado. Nos foi negado durante mais de 3 anos, durante quase 3 anos, e os estudantes cansados de tanta enrolação, cansados de carecer de um direito que para nós é fundamental, principalmente depois de junho, era fundamental que a juventude tivesse um local para se organizar de forma qualificada, e nós realizamos uma Assembleia Geral na qual deliberou sobre a ocupação de uma pequena sala no nosso instituto, no Bloco N. A nossa ocupação na primeira semana foi criminalizada pela direção do Instituto e pela reitoria da UF. Entraram com um processo contra a nossa ocupação, um processo de reintegração de posse, que foi aplicado 1 mês e meio depois, mas o pedido foi feito na mesma semana de ocupação. Nós avaliamos que a direção do Instituto e a reitoria da UF seguiram a cartilha do governo Cabral e Pezão de criminalizar os movimentos sociais sem dialogar, sem conversar conosco, e aí, de forma mais agravante, não processaram a nossa entidade de forma geral, processaram a mim, processaram o meu nome. Fui réu na Justiça Federal e que, graças à força do nosso movimento, esse processo foi extinto, mas ainda assim é uma vitória parcial, porque existe um processo de sindicância interno que pode me expulsar da universidade por dano ao patrimônio público, dentre outros artigos burocráticos e genéricos que estão usando para me criminalizar. E aí a leitura que nós, estudantes, fazemos é que a teoria e da direção do Instituto de desmobilizar todo o movimento estudantil. E para nós é fundamental que fique claro na cabeça de todo estudante que o fato da gente estar sendo criminalizado é que a gente está incomodando, que a gente está lutando por direitos que nos estão sendo negados. Estarmos sendo processados não vai acabar com a nossa luta, vai só mostrar a necessidade maior de continuarmos. E eu queria convidar a todos para o dia 24, debaixo do Bloco N, um ato político em apoio ao nosso diretório acadêmico contra essa forma repressora que a direção do Instituto vem tendo e não abre mão de ter. Um ato político com todos os lutadores da UF, da sociedade em geral e movimentos sociais. Dia 24, às 6 horas, quarta-feira que vem, no pilotismo do Bloco N. É isso, obrigado. Luciano. Não, é bem rápido, assim. Dando continuidade que a mesa colocou, a Constituição de 88 foi uma Constituição muito importante. E quando a gente estuda esse processo, parece que a geração que não é a geração de 70, que é a minha geração, parece que a gente está falando de um SUS, do Sistema Único de Saúde, que está completamente esfacelado, né? E parece que a gente está falando sem ter a perspectiva que a Constituição de 88, na verdade, foi um grande avanço. É estranho falar isso, que, na verdade, fruto das mobilizações das diretas já, dos movimentos sociais, o SUS, mesmo na forma que tem hoje, ele é um grande avanço. Porque a reflexão que a gente tem é, o que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso foi, na verdade, negar aqueles avanços de 88. Eu sou educador, se eu olhar a LDB é um grande avanço. Se você fizer uma comparação, e essa é a minha pergunta para a mesa, se você fizer uma comparação do que está escrito no Sistema Único de Saúde e o que é implementado, vai um mundo de diferença. E o pior, agora com esse processo de entrada das empresas, a gente volta ao velho debate do Estado mínimo.
que é agora as empresas substituírem o Estado. E a grande crítica é, vamos abandonar a saúde, vamos abandonar a educação, porque as empresas privadas, essas que dão certo, elas devem cuidar desse setor. E aquele falso debate de que empresa pública não funciona, sendo que a principal empresa pública do nosso país é a Petrobras, que é ainda, em grande parte, mista, mas estatal. Se eu pensar em conhecimento, eu vou pensar na FRJ, na UF, na USP, que são locais públicos. Então, é possível ter espaços públicos de qualidade. Então, minha pergunta para mim é exatamente esse. Como defender a Constituição de 88 nos avanços para a saúde e a educação, sendo que hoje o governo apresenta como se fosse um avanço para a sociedade, o abandono dessas estruturas que sim estão sucateadas? Mais alguém inscrito? Mazário. Queria fazer uma pergunta para a mesa. Se eu não estou enganado, quando foi a aprovação a lei que estabeleceu o SUS, o Collor vetou 2 pontos. Um que foi a respeito da participação popular, que era justamente algo que era um ponto protagonista naquele momento, porque o SUS foi a elaboração de movimentos sociais populares durante muitos anos, nos anos 80 principalmente. E se eu não estou errado, o outro ponto é sobre financiamento / a questão da saúde privada. Hoje, nós temos uma realidade na saúde federal, estadual, municipal, que o Pedro tentou linkar algumas vezes na fala dele, que é de parcos financiamentos, de total precarização das relações de trabalho, né? São milhares de maneiras de OS, OCIPs, fundações estatais, todas para acabar com o serviço público, com o funcionário público, né? E para entregar os trabalhadores a uma relação privada com a saúde pública. Então, nós temos essas vias de privatização e que geram, na relação do trabalhador da saúde pública, uma completa impossibilidade de participar. Então, a impressão que eu tenho é que, no fundamental para a efetivação da saúde pública no Brasil, o que Collor fez e o que Dilma e Lula fizeram é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, né? Eu trabalho na rede pública de saúde aqui de Niterói, que só existe atenção em saúde mental em Niterói por conta da teimosia e da persistência dos trabalhadores, que são muito fiéis ao que fazem, por um compromisso ético sem precedentes. Eu nunca vi nada parecido de um comprometimento de trabalho daquele com os usuários, porque falta da água ao papel higiênico, ao salário, à medicação e ao respeito à dignidade. O mínimo que se tenta organizar aqui na gestão do PT é respondido com tapa na mesa, ameaça de demissão, grito e esculacho de todos os sentidos que a gente nem imagina que existe, mas infelizmente existe, né? E aí eu queria só para fechar, lembrar uma coisa. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj fez em parceria com algumas ONGs e com o Grupo Tortura Nunca Mais um relatório sobre o que foi a política do governo Dilma para o tratamento sobre crack da população pobre e moradora de rua, situação de rua, no Rio de Janeiro, do governo Cabral. Por que eu estou falando da Dilma? Porque a Dilma, o Alexandre Padilha, quando era ministro da Saúde, veio ao Rio de Janeiro e fez assim com o Eduardo Paes, saudando as iniciativas de internação compulsória no Rio de Janeiro e dizendo que aquele era o grande exemplo que o país devia seguir. E o relatório da Comissão de Direitos Humanos da Alerj declara o seguinte: instituições privadas, coordenadas por grupos religiosos, um médico por semana, a mesma medicação, tortura, contenção química e a impossibilidade daqueles jovens de receberem visitas familiares. Esse é o retrato da assistência em saúde mental tocada pelo governo Cabral, em parceria com o governo Dilma,
no último período. Acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada nesse relatório. Felipe Mesquita. 3 minutos, por favor, para a gente passar para... Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou estudante da História aqui da UF, sou do 4º período. Queria contribuir um pouco com o debate. Primeira coisa, acho que é mais para jogar para a mesa e continuar a tocar nesse ponto, é que pelas conversas que a gente tem, militando, sou militante do PSOL, sou militante do coletivo Constituição também, vamos falar, mesmo coletivo do Rômulo, que está sendo criminalizado. A gente ouve muito a ideia do menos pior, né? O PT como menos pior, alguns avanços, aí citado COTA, esse debate que os debatedores já começaram a colocar. Eu acho que fazer esse debate, fazer essa análise mostra bem que o menos pior não é a solução, né? A gente não precisa ficar restrito ao menos pior. E, inclusive, questionar esse menos pior. É de fato menos pior ou são duas alternativas fracassadas? Eu acho que o maior exemplo de que o PT, no caso, não é o menos pior, é uma alternativa fracassada, é uma candidata feita a Marina se colocar como uma alternativa que representa a nova política. Então, esse menos pior é tão fracassado que se confunde com a velha política que permite uma candidata reacionária, né, que defende coisas absolutamente retrógradas, se colocar como nova política. Então, acho que esse é um símbolo importante do quanto esse menos pior não pode nos representar, né? Ainda mais estando aqui entre jovens, entre pessoas que estão estudando a sociedade, analisando. Outra coisa que eu queria colocar é assim, todo esse debate, principalmente de saúde, foi muito na negativa, né? Mostrando quanto que a gente está perdendo direito. Eu queria mudar um pouco, jogar na positiva para todo mundo se empolgar, não sair daqui achando que está tudo um desastre, que é possível sim mudar. Queria contar a experiência da luta contra a EBC na FRJ. Aconteceu no semestre passado, se eu não me engano, porque os semestres são diferentes, os calendários da UF e da FRJ são diferentes. Eu estive lá, mesmo sendo estudante da UF, por entender que é fundamental a solidariedade, entender que essa luta, principalmente na UFRJ, né, que é um símbolo, seria uma das maiores universidades do país, que aprovariam a EBC, isso poderia com certeza refletir na UF, eles poderiam tentar colocar a EBC também no Antônio Pedro. A gente foi para lá, mobilizamos amplamente, né? Os técnicos estavam, os professores estavam, a gente foi para o Conselho Universitário da UFRJ e conseguiu barrar a EBC, a partir da luta, a partir da mobilização, dos 3 setores da universidade. Então esse é um grande exemplo para a gente mostrar que é possível sim, quando a gente se organiza e luta, é possível a gente construir essas alternativas, é possível barrar esses ataques. Então, aqui na UF fica esse exemplo, né? Se eles tentarem qualquer coisa, é a mesma coisa que a gente tem que fazer, aprender com esse exemplo da UFRJ e conseguir a solidariedade dos estudantes, dos técnicos, dos professores. E por fim, reforçar o chamado do Rômulo, né? O nosso ato político, quarta-feira que vem, no ISTIF. A gente já está chamando o MTST, a gente está chamando o Sintuf, a gente está chamando a ADUF, o CEP já está confirmado. Então a gente espera fazer um grande ato chamando todos os movimentos em luta. É isso, obrigado. Posso fazer uma questão de ordem? Não, vamos tentar seguir. Perguntas ou... Não, vamos tentar seguir aqui as intervenções, as pessoas têm direito de perguntar o que quiser, inclusive nós estimulando aí mais pessoas a terminarem esse primeiro bloco para que os participantes possam fazer suas conclusões, suas considerações finais. Mais alguém? Então, muita gente tímida ainda. Sei que tem gente aí com vontade de fazer uma pergunta, mas... Hein? Mais alguém? Então vamos passar para as intervenções finais. Segue a mesma ordem, pode ser? Pode. 5 minutos, rapidinho. Estou vendo aqui que o nosso companheiro está reclamando que não tem pergunta, né? Que a pergunta está embutida no raciocínio, não vem sem raciocínio. E é por isso que tem que ter discussão. Por exemplo, vou começar pelo Felipe. Eu não entendi se você quis falar isso. Se não foi isso, você me desculpa, mas que ninguém aqui defendeu menos pior, não, hein? Tá certo? Estamos certos, hein? Então ninguém aqui está com menos pior. Menos pior seria eu que torci pelo Vasco, seria o menos pior. Né? Não vou fazer isso com vocês. Somos vascaínos. Então,
não é o menos pior que acontece. Nós estamos tentando levantar essa estrutura, porque é a realidade. Eu, por exemplo, no levantamento dos candidatos aqui, reclamando que temas para saúde e educação não são discutidos com propostas, não é discussão. O Lazário falou aqui da política de enfrentamento, citou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a política de enfrentamento do crack do governo Cabral. Eu poderia dizer para você que tem um símbolo essa política de enfrentamento. Claro, tem uma política sim. Nós vamos ter que concordar que teve uma política de enfrentamento. O símbolo dessa política é o Rodrigo Bethlen. Ele é exatamente o símbolo disso, que acabou de ter hoje suas contas, as contas que não sabiam existir, acabaram de ser caçadas, ser controladas lá na Suíça. Todo o trabalho, e veja só o que acontece, todo o trabalho que o Rodrigo Bethlen fazia na secretaria e fez, que foi um símbolo, foi o nosso xerife aqui lá do Rio de Janeiro, o xerife, o lendário Copacabana, com a estrutura de xerife. Todo o trabalho feito ali está avaliado pelo Tribunal de Contas do Rio e há muito tempo que precisa ser resolvido. O nosso grave problema é que a nossa imprensa, lamentavelmente, ela vai ser pelo menos pior. Ela sim, a imprensa vai ser pelo menos pior. Hoje tem 27 dias, faltam 3 dias para completar um mês que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi à televisão dizer que tudo que aconteceu no governo das supostas irregularidades do secretário Bethlen, ele iria resolver através da Procuradoria do município, da Controladoria do município e do Tribunal de Contas. Pois bem, nós já temos todos os levantamentos do Tribunal de Contas feitos há 6 meses atrás. Não precisava o prefeito gastar seus órgãos para avaliar. Está tudo avaliado. É um roubo fenomenal. É preciso, além do que aconteceu anteriormente, é preciso que a Secretaria de Assistência Social hoje não prossiga o trabalho que vem prosseguindo. Saiu a Teslu, mas entrou outra que não está resolvendo o problema. O grande problema nosso é que não há uma palavra nos órgãos de comunicação a respeito do escândalo, do maior escândalo do governo do Rio de Janeiro, que foi o escândalo do Bethlen, que não foi resolvido, o dinheiro não está lá fora. Ele roubou muito, a Teslu roubou muito. A política de enfrentamento ao crack foi a pior possível, mas com muito roubo, além de ser a pior possível. Então essas coisas é que são necessárias que nós possamos cobrar. E essa atividade que se faz, por exemplo, legislativa, de cobrança, ela precisa ser acompanhada do trabalho da sociedade cobrando também. Como falou o Lazário do SUS, do Collor, o SUS do Collor, o Collor conseguiu na briga, na época, em 1988, os grandes defensores, os grandes mentores da política do arcabouço jurídico do SUS, pessoas até alguns já morreram, como Sérgio Aroca e outros que já foram embora, acabaram tendo que abrir mão no final e deixar um espaço, que foi o grande problema do SUS. Na ausência do serviço público em alguma coisa, poderá entrar um serviço privado. E aí, isso é bola nas costas de qualquer time de futebol. O que significa na impossibilidade? O Rio de Janeiro, seja na capital, seja aqui em algumas cidades, tinha, por exemplo, grandes serviços de diálise. Hospitais universitários tinham locais para diálise. Como surgiu a oportunidade de comprar serviços, os próprios médicos, esses são os médicos dos serviços públicos de nefrologia, destruíram os seus setores de diálise. O Hospital dos Servidores do Estado teve isso, o Hospital do Andaraí teve isso, vários hospitais universitários tiveram isso, e hoje, com mais de 10 mil pessoas precisando fazer diálise, com lesão renal, sem o poder público ofertar um transplante, sem o poder público fazer uma atenção primária que trate do hipertenso, do diabetes, para ele não ter uma lesão renal, hoje nós temos esse serviço com milhões de reais pagos a empresas terceirizadas fazendo diálise. A mesma coisa em relação ao câncer, que não se consegue detectar o câncer no atendimento primário, apesar de todo o trabalho que está sendo mostrado de atenção básica, não se consegue detectar as doenças crônicas na atenção primária. E elas acabam parando dentro da área hospitalar. A respeito da EBSER, tem que se pensar o seguinte, que foi falado aqui a vitória da UFRJ, tem uma luta grande da Unirio, a Unirio tem tentado lutar o possível, mas existe uma coisa muito clara. Cada uma dessas unidades vai ter que viver, os seus diretores de unidades, os hospitais, tem que viver sob pressão que está acontecendo no Ministério da Saúde. Nesse momento a pressão para um pouco, que não se sabe se esse ministro vai ser o mesmo no ano que vem. Se a Dilma ganhar, o ministro que vai continuar ou não. Então o Dilma diminui a pressão. Mas eles só dão recursos, o Ministério da Educação como a Saúde, só vão repassar recursos para esses diretores, se houver na empresa.
O que nós temos que fazer é que os funcionários das universidades têm que continuar reagindo e levar a sociedade para a sociedade entender. Porque é muito difícil para o cidadão que chega num hospital e não tem laboratório porque vai ter EBSER, ele entender que a EBSER não é o melhor. Para ele, bota logo a EBSER que resolve o problema. É preciso que nós possamos aprender mais para trazer a sociedade, como eu disse, o Marcelo, para a sociedade buscar com a gente, para cada uma das partes da sociedade brigar. Não adianta a gente brigar pelo serviço público, né? É uma incoerência, por exemplo, as grandes centrais sindicais defender o serviço público e comprar um plano de saúde para cada uma delas. É preciso rever isso. Obrigado, Paulo. Pedro Rosa. De fato, algumas foram contribuições e análise dos militantes sobre o tema. Eu acho que é importante, então eu quero só me ater a duas principais que veio do plenário e um comentário do Marcelo, que eu acho que é um desafio interessante para o partido, para a militância, que hoje no Rio de Janeiro tem crescido bastante a expectativa, né, a perspectiva para frente. A questão levantada pelo Luciano com relação a defender a Constituição e os ganhos que já tiveram em 88. Queria pensar assim, de 88 para cá deve ter rasgado já toda a Constituição. Todo dia uma nova medida provisória, uma nova manobra, só na nossa área mais direta aqui da universidade e da Instituto da Saúde. Estou vendo aqui a Márcia Pacheco, com muita frequência discute o assunto. Por exemplo, na área da saúde, você tem as chamadas normas regulamentadoras que não são na Constituição de 88, um pouco mais atrás. Mas o governo, numa perspectiva de proibir, aliás, gastar menos no serviço público, baixou tanta orientação normativa, que são meros gestos administrativos e passam por cima de todo o acúmulo de profissionais de saúde, que essa é uma forma de jogar tudo no lixo. Efetivamente, se eu fosse lá, o que é que vale mais? Um mero decreto do governo que estava na Constituição. Você sabe qual a fronteira? Quando a gente viveu a experiência do governo Lula, a primeira atitude quando fez a reforma da Previdência, entrou um debate que era: tem ou não tem o direito adquirido? Eu sou servidor público, quando o governo mudou a lei. O debate do Supremo era: não, você tem expectativa de direito. Então não tem direito nenhum. Você pode, no meio do caminho, no meu contrato de trabalho, mudar. É só um exemplo concreto de que a legislação depende sempre da correlação de força. Sempre. E aí eu gosto muito quando eu falo Felipe se agarrar sempre aos elementos também otimistas, né? Porque a gente relata tanto os elementos mais degradantes da saúde, da população, dizer: olha, nós estamos conseguindo resistir em alguns lugares, né? Acho que os governos não podem ignorar que há um grau de inquietação nacional. Para você pega assim, todos os candidatos que hoje são parte da estrutura do poder e governo são obrigados a levantar bandeiras que são nossas. Então você vê falar do passe livre. É algo que até a última eleição pouco se falava. Agora vários dizem que vão colocar, Canutino, Limberg, Marina, todo mundo deve pensar, sabe que é uma manobra, uma mentira, mas são obrigados a pautar. São obrigados pela força da inquietação. Por exemplo, na área da saúde, eu citei um exemplo que eu gosto muito de citar, que é dos hospitais universitários. Pela importância, pelo peso social, pela pressão que está acontecendo, imagina o que significa. Quem viveu aí a militância na geração Fernando Henrique, era muita pressão para ir desmontando. Foi durante 94 até 2001, não só não tinha concurso, era uma política terrível de não repassar dinheiro. Só que a nossa luta, nossas greves, levou a que a gente tivesse dado um passo atrás, reabriu o concurso público, deu um pequeno passo, mas foi um processo forte. A tentativa de entregar para a gestão privada foi em 2007, projeto de fundação de direito privado. Estou falando 2007, pode ser maioria no Congresso, ter controle sobre a legislação, ter imprensa na mão, tudo isso. Mas tem uma resistência do outro lado e a gente conseguiu impedindo. O governo criou a EBSER e não conseguiu apontar, não é que é. Criou uma lei nacional e vai entregar tudo. Há uma resistência política. Esse é o nosso papel, aqui como liderança, mas também como trabalhador, como estudante. Isso é possível fazer criar uma nova realidade a partir de uma nossa capacidade de organizar e a mobilização. Então esse tem que ser, e acho que a gente tem tido capacidade. Por exemplo, fazer só uma comparação, mesmo sendo do mesmo partido, com o mesmo projeto, governo Lula, que não teve nenhum concurso público para os hospitais universitários, foi tanta denúncia, que teve que readequar a legislação já nos últimos, acho que 5 anos, começou a abrir um concurso pequenininho, muito
muito simples, mas na área da saúde, bem pequeno. Mas se pensar o que foi, né? 2 mandatos Lula sem nenhum concurso, significa que estava estrangulando. Então a resistência política faz com que dê pequenos passos. Óbvio que não é aquilo que a gente quer. E para ir fazendo meu último comentário a partir da fala do Marcelo, que é lógico uma inquietação que provoca a gente, ok, se lá na Unirio o estudante perguntou, sim, mas se a Luciana ganha, você fala que vai mudar a questão financeira, deixar de pagar os bancos, como é que vai fazer isso sendo uma minoria? O exemplo que eu dei lá, e eu cito muito bem aqui, essa história da relação de quem está no parlamento, de quem de repente ganha uma eleição com o movimento social organizado, efetivamente. Em Itaocara, que é uma cidade que o pessoal dirige, tem um prefeito só do pessoal, um vereador do pessoal. Óbvio que toda a maracutaia que era montada ao longo de muitos anos, que era o prefeito, só negociado com os vereadores, quando tirou a política, eles disseram, vamos frear isso. O que fizeram os vereadores? Falaram, não vamos votar nada que o prefeito quer, vamos boicotar. E o exemplo da saúde foi muito interessante. O prefeito tem uma política de melhorar o salário dos médicos, tinha que votar na Câmara de Vereadores, que era um repasse maior do dinheiro. Os vereadores disseram, não vou votar e pronto, não vou repassar. E ficou no impasse. O que fizemos enquanto partido, uma atitude de não vamos ficar refém dos vereadores? Tudo bem, então vamos jogar para a população o problema. E a nossa linha foi como jogar para toda a população que os vereadores estavam de propósito levando a um estrangulamento da saúde, e o prefeito já tinha autorizado, mostrava que tinha dinheiro, tinha como sair, e fizemos jogar a população contra os vereadores. Aí criou uma queda de braços, é uma escolha política que se faz. Não vai existir, numa situação especialmente drástica na área da saúde, de consenso. Imagina que a gente um dia vai chegar a tomar uma política de defender a saúde pública na sua totalidade, e os planos de saúde que são poderosos hoje vão dizer, tudo bem, Marcelo, você pode garantir a saúde pública para todo mundo. Mentira, vai ter uma pressão concreta, nós vamos ter que ser capazes de estar organizados durante a população, nas comunidades, nos sindicatos, no movimento estudantil, para colocar e mostrar que esse regime político, essa forma de falsa democracia, não garante direitos sociais. Então, o mínimo, o básico, vai ter que ser a partir de muita luta política, e esse é o nosso papel. Mostrar que tem saída, que tem dinheiro, que é possível mudar completamente a realidade, mas significa contrariar direitos. Utilizando aqui uma fala muito que a Luciana Genro utiliza, não é possível governar para todos, é que tem que escolher para quem governa, e a nossa opção é escolher para a maioria, significa questionar a minoria, que hoje é uma sanguessuga no sentido de que utiliza o seu poder para poder explorar uma maioria, e normalmente através de métodos da corrupção, de favorecimento ilícito de uma pequena maioria que governa. É isso. Passar imediatamente para o vereador Paulo Eduardo. Alguns comentários complementares ao que foi dito. Claro, não teve pergunta, mas teve algumas reflexões. Eu trouxe para cá, não trouxe a lei do controle social que o Paulo, o legislador há mais tempo, tem de cor, salteado, é 8.142, que fala do controle social. A lei que eu trouxe de criação do SUS, ela não tem os artigos vetados com risco em cima, então eu não sei o teor daquilo que foi vetado durante o governo Collor. Eu posso falar da nossa experiência enquanto membro do Conselho Municipal de Saúde de Niterói. A primeira coisa que nós temos que discutir é o seguinte: a relação que existe por parte da população com os governantes, e a partir dessa relação, a confiança que a população tem no seu próprio controle, ou no controle social que pode ser exercido por ela, é muito precário. No caso de Niterói especificamente, já foi ruim no passado, no governo populista do PDT, e continua rigorosamente a mesma coisa no governo do PT, do Rodrigo. Os membros, a maior parte dos membros que compõem o Conselho Municipal de Saúde, e aí eu não sei, Marcelo, se você tem informação a respeito do Conselho Estadual de Saúde, assim como nós podemos ter informação do Conselho Nacional de Saúde. No caso do Conselho Municipal de Saúde de Niterói, a maior parte é um conselho paritário,
em que nós deveríamos ter representantes dos usuários, dos profissionais e do governo, e um conselho rigorosamente paritário. A maior parte dos representantes da chamada sociedade civil são pessoas cooptadas pelo governo, não raro têm cargos no governo e que, portanto, referendam naquele fórum todo e qualquer interesse ou iniciativa do governo. Para vocês terem ideia, o último embate que nós tivemos no Conselho Municipal de Saúde foi acerca do Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde, no âmbito do município, de todos os municípios, assim como no âmbito do Estado, ele precisa ser discutido com a população, precisa ser referendado pela população, apesar de não ser uma lei impositiva, é uma lei autorizativa, mas ela deveria entregar à população e, portanto, ao controle social, os elementos que permitissem à população saber se os indicadores a que se pretende atingir no âmbito municipal, isto é, índice de mortalidade infantil, índice de pessoas contaminadas por esse ou aquele vírus, bactéria, um conjunto enorme de índices, indicadores que permitissem à população, ao cabo de cada exercício no governo, pudesse aferir se o governo cumpriu ou não. Quantidade de pessoas atendidas, quantidade de postos de saúde, por aí vai. No Plano Municipal de Saúde de Niterói, a partir de uma análise a mais dedicada e criteriosa possível que a Comissão de Saúde da Câmara pôde fazer, nós denunciamos através de documentos à Prefeitura que não tinha nenhum indicador que permitisse à população aferir ano a ano, e é um plano de 4 anos, é como se fosse um plano plurianual para a saúde. Não tinha nenhum elemento que permitisse à população acompanhar se o governo estava cumprindo ou não. Nós fizemos essa denúncia no Conselho Municipal de Educação, não me lembro, se não me engano, são 25 os membros do Conselho Municipal de Educação em Niterói. O único voto contrário à aprovação do plano tal qual ele foi apresentado pelo governo foi o meu. O resto, representantes do governo, no Conselho Municipal de Saúde, representantes do governo, representantes dos usuários, representantes dos profissionais, todos, sem exceção, votaram pela aprovação do plano. Isto é, temos um plano em relação ao qual não podemos aferir nada. Eu acho que a população confiar no processo e participar do controle social, que é o que possibilitaria ou não nós garantirmos conquistas ou recuperarmos direitos perdidos ou precarizados, a gente, na minha opinião, fazer reforma política. É impossível sem que a população possa retirar da Câmara vereadores que não cumprem com os compromissos assumidos com a população antes das eleições. O chamado recall. Não dá para a gente conviver no país, que existe em vários países. Não dá para a gente conviver no nosso país com a existência de recall para freio danificado de carro, para peça de óleo ou de lubrificação do carro que foi mal feito, e aí as fábricas anunciam recall e todo mundo fala do recall na fábrica de automóvel. Nós queremos recall para político sem vergonha. Nós queremos a possibilidade de nós retirarmos um vereador que não cumpre com os compromissos, tirarmos um deputado estadual, um deputado federal, assim como nós, num processo complexo, se já tivemos experiência no plano federal, podemos, num determinado momento da história, tirar um presidente da República. Essa capacidade de você interferir diretamente e acreditar que a sua ação pode influenciar de maneira positiva na relação com os políticos, na minha opinião, a gente só vai obter, não é com o Congresso que está aí. Aí tem teses de constituinte exclusiva, coisas que a gente tem que fazer para ampliar a capacidade da população de ter controle sobre as ações do governo, sejam elas na área de saúde. Para fechar, porque eu já fui advertido que o tempo esgotou, nós tivemos recentemente um episódio aqui na cidade de Niterói, com um secretário de saúde que não assume que deu a ordem, porque não assinou absolutamente nada, é candidato, inclusive, a deputado estadual, o professor Valdec Carneiro, titular, professor da Faculdade de Educação, foi diretor da Faculdade de Educação, que mandou adquirir um livro sobre a Copa do Mundo no Brasil, conhecendo os nossos visitantes, 6 mil exemplares contratados a R$80, portanto, R$480 mil entregues a um grupo de professores
para que o livro fosse feito. A última pesquisa bibliográfica feita na internet para o livro foi feita no dia 5 de março, a ordem de compra foi 2 dias depois, no dia 7 de março, e feita a encomenda à família ou a pessoas que pertencem à família do ex-prefeito Godofredo Pinto. E nós estamos tentando fazer uma CPI. A população, uma boa parte da população que lê o Globo Niterói sabe que isso aconteceu, mas qual é a capacidade da população, para além dos limites de uma Câmara de Vereadores que só conseguiu 4 assinaturas das 7 necessárias para fazer uma CPI? Marcelo sabe da dificuldade para fazer uma CPI, ainda mais uma CPI da milícia. Pois bem, a dificuldade para nós conseguirmos fazer uma CPI para descobrir quem deu a ordem para a aquisição de um livro e pior, o livro que seria motivação para alunos, porque a Copa do Mundo motiva antes da gente saber que a gente ia perder para a Alemanha de 7-1. Então seria um elemento de motivação para você aprender geografia, aprender história, aprender cultura dos países, que chegou nas escolas para ser distribuído nos jogos das quartas de final. Portanto, sequer serviu de motivação para discutir, porque àquela altura do campeonato a gente já estava caminhando para saber que o Brasil ia perder. Então aí que o interesse acabou completamente. Portanto, para a população ter controle sobre o governo, sobre os governantes, sobre os políticos, é necessário nós fazermos algo muito mais do que nós conseguimos acumular até o presente momento. Mas a luta continua, nós não somos pessimistas, somos otimistas. Continuaremos teimosos, achando possível construir uma sociedade que tenha mais controle sobre os seus governantes e sobre os políticos. Nós temos o maior prazer do mundo de sermos controlados pelas pessoas que confiam os votos no pessoal. Nós continuamos acreditando que seja possível mudar. Se nós quiséssemos, vários de nós, sermos exatamente como os outros, nós teríamos continuado no PT. Criamos o pessoal como uma nova ferramenta e queremos fortalecer essa ferramenta na construção de uma sociedade diferente. Obrigado. Agradecer mais uma vez a participação do vereador Paulo Eduardo, presidente da Comissão de Saúde. Passar para encerrar aqui o nosso debate, o deputado estadual Marcelo Freixo. Bom, primeiro, obrigado aí a quem conseguiu ficar até o final, obrigado pelo convite, é sempre bom estar no serviço social. A Comissão de Direitos Humanos tem uma parceria permanente com o serviço social em cima de inúmeras lutas. Enfim, o Luciano, quando fez a pergunta, ele fala do quanto a lei vem sendo descumprida, e é muito curioso, porque eu fiz história aqui na UF, faz um tempinho, mas, né, Alexandre? Mas quando a gente vai estudar história, uma das coisas que a gente aprende é que o conjunto de leis, e depois no parlamento a gente aprende mais ainda, né? O conjunto de leis é feito muitas vezes para evitar mudanças maiores e mais profundas. As leis, elas podem ser garantias de direito, por um lado, mas elas podem ser também limitadoras de um processo de transformação que poderia ir além daquilo que se estabelece como legal. O legal, né, o que se estabelece como legal é um conjunto de direitos que não é natural, é de uma construção política e que muitas vezes mantém uma ordem. A ideia do Estado, a ideia do arcabouço legal é para a manutenção de uma ordem, não necessariamente o que é legal é justo, né? E isso ao longo da história temos inúmeros curiosos exemplos. Então a lei nunca foi um instrumento necessariamente garantidor de justiça, né? Muito menos o Poder Judiciário. Mas, enfim, mas a gente vive um grau de contradição tão grande no Brasil, mas um grau de contradição tão grande, que hoje, se cumpríssemos a lei, talvez fizéssemos uma revolução. Né? Porque as leis são feitas para evitar as grandes revoluções. E hoje, no Brasil, se cumpríssemos a lei como ela está escrita, seria um processo quase que revolucionário. Chegaria muito próximo de uma revolução se cumpríssemos a lei integralmente como ela está escrita. Parem para pensar. Peguem a Constituição de 88 citada, o SUS, por exemplo, que foi aqui citado números vezes. Peguem o artigo 5º. Vamos cumprir o artigo 5º. Né? Se algum governo falar assim, nós vamos cumprir o artigo 5º, né? Ameaça de golpe. Ameaça de golpe. Se cumprir essa lei, tu pode perder o poder, né? Porque chegamos a esse nível de contradição. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso reforça muito a necessidade institucional da luta.
Eu tenho um respeito muito grande pelos movimentos anarquistas ao longo do tempo, né? Mas temos concepções distintas, né? A ideia de que eu não voto, eu luto, eu acho que é bom votar em quem luta, sem trocadilhos, né? Mas eu acho importante votar em quem luta, porque a luta institucional hoje a gente não pode abrir mão dela. É muito importante ter um espaço de resistência dentro do parlamento. E eu vou dar exemplo disso, né? Vou dar um exemplo concreto disso. Eu não vejo nenhuma contradição do avanço da luta, é o que a gente tá... E ninguém está dizendo que é fácil, né, Pedro? Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que é simples. Ninguém está dizendo que a gente vai disputar uma cidade como o Rio de Janeiro, que a gente vai disputar uma cidade como Niterói, e o que a gente está propondo enquanto concepção de democracia vai ser algo simples. Não vai. Não vai ser algo simples. Vai ter enfrentamento, vai ter contradição, vai ter conflito. Agora, de que maneira a gente se prepara para esse conflito? De que maneira a gente se planeja e se organiza para esse conflito? Né? A gente quer entrar nesse conflito para vencer esse conflito ou não? Essa é uma decisão que a gente tem que tomar. Né? Eu estou a fim de vencer esse conflito, mas a gente vai se preparar para isso? Ou a gente vai ser um bonitinho, um souvenir eleitoral? Né? É isso, né? Tem que decidir o que a gente vai fazer. Essa é uma decisão de maturidade política. E eu vou dar um exemplo, Paulo. Quando eu assumi como deputado em 2007, no terceiro dia do mandato, a gente apresentou um pedido de CPI para investigar as milícias. Um parlamento que tinha a cara da milícia, né? Aliás, cara, braço, perna, endereço, carro oficial, né? Enfim, estava ali. E a gente apresentou um pedido. Não foram poucos os companheiros, não foram poucos os companheiros que chegaram para mim e falaram o seguinte: porra, Marcelo, mas CPI sobre as milícias, cara? O que estão apresentando sobre transporte? E eu estou falando de companheiros. O que você apresenta sobre transporte? Tem muito mais a ver com o que a população espera de você. Aí eu falei, qual foi o momento que você consultou a população? Né? Através de quê? Porque essa ideia de que a gente representa e que a gente sabe o que a população quer é um grau de arrogância também que acho que você vai perder. Né? Às vezes a minha fala muito dura com a esquerda, porque com a direita eu não vou falar, né? Porque, enfim, com a direita a gente enfrenta, a esquerda a gente critica e avança. A direita não tem que avaliar a direita tem que derrotá-la, né? Então o que a gente tem que discutir aqui é a esquerda, não é a direita, né? A direita a gente tem que vencê-la, né? É diferente, a perspectiva é diferente. Esse grau de arrogância precisa mudar. Vai mudar quando? Quando a gente criar canal de possibilidade de escuta concreta. Canal de participação direta que não pode ser através do Estado. Que não pode ser. E o Estado é fundamental. Eu estou mais uma vez, não é nenhuma contradição que eu estou dizendo. Eu estou mais uma vez dizendo o seguinte: a gente tem que fazer parte do Estado, sim. A CPI das milícias, que o Paulo citou, foi fundamental. Eu ontem, está gravando isso, né? No espaço do executivo, como é que a gente avança para isso? Tem que apostar em novas formas de linguagem, novas formas de organização da sociedade. Da velocidade que a juventude hoje se comunica, não é possível que a gente ache que tenha que fazer 50 horas de reuniões, né? Muitas vezes para a única solução ser uma outra reunião, né? Para achar que a gente vai avançar. É preciso mudar a velocidade da informação, a capacidade de comunicação e a capacidade de sentimento de pertencimento dessas pessoas com o projeto político. É disso que a gente está dizendo, né? Então, muito mais que elaborar grandes novas leis, é como é que a gente faz valer o que a gente já conquistou, o que já existe. São muitas as boas leis que estão lá no papel, porque a distância do Brasil real ao Brasil legal é gigantesco. A capacidade de mobilização da sociedade é para que a gente tire esse Brasil legal para o Brasil real. E, enfim, os relatórios da CPI que foram citados aqui também, os relatórios da Comissão de Direitos Humanos que foram citados aqui numa outra pergunta, eles são disponíveis, né? Porque essa luta pedagógica ela tem que ser documentada também. Então a Comissão de Direitos Humanos visitou todos os abrigos, isso lá atrás. Porque era uma disputa de cidade. Lembra aquela disputa que eu falei? Para onde a esquerda olha? Se olha para a dignidade humana e olha para aquela pessoa que sente o fruto dessa dor da luta de classe, ou se olha para outra coisa, né? E fala em nome de quem você não tem nenhuma delegação para falar em nome. Então, por exemplo, na disputa sobre o debate do crack, o prevalecer de um lado a vertente Rodrigo Beckley, né? Que hoje fica mais fácil a gente falar isso, mas na época não era, num projeto de cidade que claramente era um projeto de limpeza urbana, de higienização da cidade, para que você arrancasse da cidade aquilo que não serve da cidade e entupisse nos abrigos uma quantidade enorme de maracutaia, pessoas que... Aí você fala assim, mas coloca no abrigo, porque no abrigo eles vão ficar invisíveis. Não é verdade, eles eram invisíveis
nas ruas, eles eram invisíveis na Avenida Brasil, e eles eram invisíveis para o conjunto da sociedade, porque eles estão fora de uma sociedade de mercado. E não é porque eles não têm direito, é porque eles não são pessoas. A ideia de direitos humanos é um direito que protege bandido, né? Essa coisa insuportável de ser respondida a cada dia, né? É porque, na verdade, não é que se nega direito, é que se nega que seja humano. Se nega que tenha compromisso ético com o conjunto daquelas pessoas. É isso que está negado. Então é fundamental que a gente tenha como projeto político olhar para essas pessoas e devolver a essas pessoas o caráter de ser pessoa. Isso é absolutamente revolucionário. Isso é absolutamente transformador. Isso tem que estar no nosso programa, isso tem que estar no nosso projeto, isso tem que estar na nossa concepção de saúde, de educação, de moradia, né? De Estado. E aí você fala assim, você quer transformar isso aqui numa Venezuela? Não, imbecil. Né? E se você for olhar, como é que o governo Obama se relaciona com o parlamento? A gente está estudando isso no meu mandato. Né? O Obama tem um sistema interessantíssimo, com todos os problemas que tem, mas tem um problema interessantíssimo de relação com o parlamento, via divulgação da pauta do parlamento, cria um conjunto de opiniões da sociedade e coloca o parlamento na defensiva. Isso acontece lá. Tem experiência, o Podemos da Espanha, é algo que a gente tem que estudar, é algo que a gente tem que tentar entender, que parte de um outro princípio de linguagem. Então é preciso olhar essas outras experiências que são diferentes da nossa e serão diferentes, mas que a gente possa amadurecer uma outra concepção e que a gente possa estar sempre sujeito às críticas e às mudanças. Obrigado, gente. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação e as contribuições que foram trazidas ao debate pelo Pedro Rosa, pelo Marcelo Freixo, Paulo Pinheiro, Paulo Eduardo. Pode, deixa eu lembrar. Não, é só dois convites. Quinta-feira à noite agora, quinta-feira à noite, na Unirio tem um debate nosso lá com a Luciana, com a presença da Luciana Genro, e como ninguém é de ferro, depois tem uma festa também, organizada pelo Nada Deve Parecer Impossível de Mudar, lá no Bola Preta, às 10 horas a festa, e na Unirio às 18 horas. É isso? Mas quinta é isso. O horário é esse. E na sexta-feira, isso é muito importante, na sexta-feira na Cinelândia, a partir das 18 horas, tem um comício. Parece coisa antiga, né? Hoje em dia a política é feita só com marqueteiro e propaganda de televisão, e a gente está resgatando. Tem um comício sexta-feira na Cinelândia, nos moldes absolutamente antigos e democráticos, das pessoas nas ruas, ninguém paga, não tem Kombi, não tem sanduíche de mortadela, não tem nada disso, né? Mas todos na Cinelândia, sexta-feira às 18 horas. Divulguem, espalhem, é muito importante, aquela praça está lotada. Beleza? Até lá. Número 96 para o sorteio do livro. 50. Débora Regina Sabino. Dedé. Ela tá aí, saiu já, né? Mas deixa alguém guarda para ela então.